Oi, turma! Então, nessa aula, vamos fazer uma revisão do conteúdo estudado da aula 3 até a nossa aula 8, que são operações com números inteiros. Números inteiros são aqueles números positivos e negativos, que não são com vírgula, nem fração. É isso aí. Então, eu vou começar pela primeira operação, que é a adição, na verdade, com as duas primeiras operações, adição e subtração, com números inteiros. Então, nessa matéria, eu acho que o que mais confundiu foi a regrinha dos sinais. Então, a gente vai começar assim, ó. Quando não tiver parênteses nas operações, como que a gente faz? De que maneira? Então, quando os sinais dos números são iguais, a gente deve adicionar os números e manter o sinal. Então, aqui eu tenho 9, mais 9, mais 9. Então, eu somando os dois, vai dar 18. E eu vou manter o sinal que ele já tinha, positivo. Então, eu tenho mais 9, o que dá mais 18. Então, na conta abaixo, eu tenho mais 64, mais 6. Adicionando o 64 com o 6, eu tenho 70. Vou manter o sinal, que é positivo. Ou também, se eu disser para vocês que eu tenho 64 e eu tenho 6, juntando os dois, eu vou ter 70. Aqui embaixo eu tenho uma outra operação. Aqui eu tô dizendo que eu tenho menos 7 e menos 8. Lembrando que eles têm sinais iguais, o sinal, então, eu mantenho. E vou adicionar os dois números. Então, 7 com 8, 15. Então, aqui eu devo 7, devo 8, eu devo 15. Lembrando que aqui não tem parênteses e os sinais são iguais. E quando os sinais forem diferentes? Então, quando os sinais forem diferentes, devemos subtrair os números e manter o sinal do número de maior valor. Não sei se dessa forma fica melhor para vocês gravarem. Na verdade, a gente vai fazer uma subtração aqui, onde vai manter o número maior. No primeiro caso ali, eu tenho menos 9 e tenho mais 9. Ou seja, eu tenho 9 e devo 9, eu vou ficar com 0, porque um vai anular o outro. E no item abaixo, eu tenho menos 91 e mais 10. Então, menos 91 mais 10, o 91 é negativo, meu 10 é positivo, então eu vou diminuir esse 10 no meu 91, eu vou ficar com o meu maior número é negativo, então o resultado da minha conta vai permanecer negativo. Só vou subtrair o 10, vou ficar com menos 81. Nessa expressão abaixo eu tenho menos 7 e mais 8. Se nós lembrar da regrinha ali que eu falei no início, que subtraímos os números e mantemos o sinal do número de maior valor. Nesse caso aqui, qual é o número de maior valor? O 8 é maior que o 7, então o 8 é o de maior valor. O 8 nesse caso é positivo, então a gente já sabe que o nosso resultado vai ser positivo. Então, subtraindo 8 menos 7, vai sobrar 1. Então, o meu resultado aqui ficou positivo, porque o meu número de maior valor era positivo. E quando tiver parênteses na minha expressão? Aí, a gente tem que observar a regrinha de sinais. Aqui, mais fora do parênteses, mais dentro do parênteses, meu resultado vai ser positivo. Mais fora do parênteses, menos dentro do parênteses, meu resultado vai ser negativo. Menos fora do parênteses, mais dentro do parênteses, meu resultado vai ser negativo. Menos fora do parênteses e menos dentro, meu resultado vai ser positivo. Então, de repente, fica mais fácil para vocês memorizarem da seguinte maneira. Sinais iguais, resultado vai ser positivo. Quando tiver parênteses. Sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo.
Então, aqui eu coloquei uma expressão numérica com parênteses e muitos sinais iguais, diferentes, para a gente resolver. Vamos começar eliminando todos os parênteses e fazendo a regrinha dos sinais, para ficar mais fácil da gente resolver. Então, aqui eu vou começar menos 8, eliminando já o parênteses do menos 8, não tenho nenhum sinal na frente, então aqui, digamos que ele tem o sinal positivo ali, né? Porque não tá aparecendo nenhum sinal. Então, aqui já eliminando vai ficar menos 8. O próximo número é o mais 10, que tá dentro do parênteses. E o mais tá fora, pela nossa regrinha ali, mais com mais, mais. Então, aqui eu já... Meu sinal aqui fora já vai ser mais. Vem o 10, já tô eliminando o parênteses, vai ficar uma expressão bem fácil de resolver, como vocês já estão acostumados. Aqui vamos para o próximo. Eu tenho menos 3 dentro do parênteses e menos fora. Lá pela nossa regrinha, menos fora e com menos dentro, fica positivo, fica o mais. Então, aqui, mais 3. E ali eu tenho o mais fora do parênteses e o menos 4 dentro do parênteses. Pela nossa regrinha aqui, mais com menos, menos, então... menos 4. Agora, é só a gente pegar e resolver as adições e subtrações. Então, aqui eu vou juntar tudo que tem de positivo e o que tem de negativo pra gente depois fazer a subtração de uma forma já... Primeiro, então, vamos fazer a adição e depois a subtração. Então, aqui eu tenho positivo 10 e 3. Então, eu tenho 13 positivo. E negativo aqui eu tenho menos 8 e menos 4. Então, eu tenho menos 12. Então, o resultado dessa minha expressão, que começou ali um pouquinho complicada, por causa do parênteses e desse monte de sinal, vai terminar de uma forma bem simples. Então, eu tenho 13 positivo e 12 negativo. O 13 é maior e ele é positivo, então, eu já sei que a minha resposta vai ser positiva, então... 13 menos 12, 1. Então, o resultado da minha expressão é mais 1. Agora, vamos continuar com as nossas operações com números naturais. Agora, a multiplicação. Eu vou começar na multiplicação para facilitar um pouquinho pela regrinha dos sinais. O que a regrinha dos sinais nos fala? Que sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Coloquei já a regrinha ali, vocês também devem ter sempre no caderno, assim, se vocês não gravaram ainda, é bom ter a colinha, né? Então, positivo, mais com mais é mais, menos com menos é mais, e negativo, para o resultado dar negativo, os nossos sinais têm que ser diferentes. Então, menos com mais é menos, mais com menos é menos. Isso na multiplicação e na divisão. Então, eu vou fazer aqui, resolver algumas multiplicações aqui para vocês, tá? Aqui eu vou resolver, então, multiplicações com o mesmo sinal. Onde eu já sei, pela minha regrinha ali, né? Se tem o mesmo sinal, o meu resultado vai ser o quê? Positivo. Então, aqui eu tenho mais 4, mais 5... 4 vezes 5 é 20, e o meu resultado, eu já sei que é positivo, pois os sinais são iguais. Aqui embaixo eu tenho menos 6 vezes menos 4. Menos com menos, pela nossa regrinha ali, sinais iguais, meu resultado é positivo, então eu posso fazer a primeira regrinha dos sinais aqui, positivo, e a minha multiplicação, 6 vezes 4, 24. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma multiplicação com sinais diferentes. Mais 9 vezes menos 5. Então, sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Então, o sinal da minha operação aqui eu já sei que é negativo, porque é mais 9 vezes menos 5. Agora, eu vou fazer a minha multiplicação. 9 vezes 5, lá na minha tabuada, 9 vezes 5 é 45.
Então, meu resultado deu negativo porque os meus sinais eram diferentes. Agora, nós vamos resolver a divisão. Aqui eu tenho duas divisões para resolvermos. Então, a divisão, a regrinha dos sinais, vamos manter a mesma da multiplicação, aquela que eu mostrei ali para vocês no início, sinais iguais, meu resultado é positivo, sinais diferentes, meu resultado é negativo. Então, aqui eu tenho menos 30 dividido para menos 6, então, o meu dividendo é menos 30, o meu divisor é menos 6, o que eu posso dizer é que o meu quociente vai ser positivo, porque os sinais são iguais. Agora, eu só tenho que saber na minha divisão qual é o meu quociente. 30 dividido para 6, quanto que vai dar? Então, qual é o número? Como a divisão, eu posso ir lá na minha tabuada e ver qual número multiplicado por 6 vai dar 30. Já sei que 6 vezes 5 é 30. O meu resultado aqui, sinais iguais, positivo. Então, essa minha divisão aqui, eu fazendo a regrinha dos sinais, primeiro e depois fazendo a minha divisão, cheguei ao resultado mais 5. E agora, aqui embaixo, eu tenho menos 30 no meu dividendo e mais 6 no meu divisor. Então, eu tenho sinais diferentes. Então, sinais diferentes na minha divisão, o resultado vai ser negativo. Então, eu já sei que o sinal do meu quociente é negativo. Então, 30 dividido para 6, eu já sei que é 5. O que mudou o meu quociente dessa questão para essa? Porque os meus sinais são diferentes. Nessa operação, meus sinais do meu dividendo e do meu divisor são diferentes, o meu quociente ficou negativo. Aqui, o dividendo e o divisor são sinais iguais, mesmo que negativo, meu quociente, então, é positivo, porque eu já sei a regrinha de sinais da multiplicação e da divisão. Eu vou falar um pouquinho agora da potenciação. Então, a gente já viu potenciação, né, que é a multiplicação com fatores iguais envolvendo números naturais. Agora, a gente vai ver elas envolvendo números inteiros. Então, nós vamos ter potências com base negativa. E o resultado, para ela ser positiva ou negativa, vai depender da nossa base. Então, aqui eu fiz alguns exemplos. Eu fiz aqui uma potência 5 elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a minha base é 5 e o meu expoente é 2. Então, esse índice aqui, esse expoente aqui, está me dizendo que o 5 tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar? Nesse caso aqui, 5 vezes 5, 25. Então, a minha potência 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Positivo. Então, aqui eu tenho outra potência. Então, aqui eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. Então, o meu expoente aqui é 2. Então, menos 5 ao quadrado, eu vou repetir o menos 5 duas vezes, né? Então, aqui a minha potenciação virou uma multiplicação, né? Que eu tenho 2 fatores, menos 5 vezes menos 5. Pela nossa regra de sinais, vai dar positivo, porque multiplicando sinais iguais, então aqui eu vou ter mais 25. Então, aqui vocês podem observar que a minha base, nesse caso, era negativa e aqui era positiva, mas o meu resultado deu o mesmo. Por quê? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Resumindo, então, se o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Então, se vocês pegar qualquer potência
pode ser a base negativa, mas vocês observarem que o expoente é par, 2, 4, 6, vocês já sabem que esse resultado vai ser positivo. Então, se o meu expoente for um número par, a potência será um número inteiro positivo. E se o meu expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Como assim? Então, vamos fazer dois exemplos. Aqui eu tenho uma base de sinal positivo, mais 5, e aqui o meu expoente é ímpar, 3. Então, 5 elevado ao cubo, vamos fazer. Então, eu vou repetir o 5, vou multiplicar ele por ele mesmo, né? 3 vezes. Então, aqui eu vou ter mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Meu resultado vai ser positivo, 125. Ah, não entendi ainda. Então, vamos fazer uma base negativa. Aqui eu tenho menos 5 elevado ao expoente 3 ao cubo. E o meu expoente aqui, ele é um número ímpar. Então, o que eu tinha dito para vocês? Se o expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Minha base aqui é negativa. Vamos ver por quê? Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, fazendo a nossa regrinha de sinais ali, né, da multiplicação. Aqui eu vou ter 5 vezes 5 menos 5 vezes menos 5, vai dar mais 25. Aqui eu vou fazer, então, esse mais 25 vezes o meu menos 5. Então, aqui, pessoal, mais 25 vezes menos 5, sinais diferentes, menos 25 vezes 5 é 125. Então, eu não precisaria fazer tudo isso aqui, porque eu já sei que se meu expoente for ímpar, o meu sinal, o meu resultado vai ser o mesmo sinal da base. Vai ser a multiplicação, né? Eu já sei que o 5 tem que ser multiplicado 3 vezes, né? Eu tenho que multiplicar por ele mesmo 3 vezes, porém o meu sinal eu já ia saber só observando o expoente.